dizer uma coisa. Aí eu vou falar uma coisa a você, torcedor, que chega aqui no pós-jogo de Vasco 0 e Palmeiras 1 no BTB Esportes. O Vasco acaba de ser roubado. O Vasco foi assaltado no Mané Garrincha hoje. O que o senhor Rafael Klein tem responsabilidade nesta derrota é enorme, é muito grande. Alô, presidente Pedrinho, hoje tem que ser feito uma nota, uma reclamação na CBF junto ao senhor Seneme. Eu quero saber qual é o critério que o senhor Rafael Klein teve para anular aquele pênalti. O Vasco foi roubado. O que aconteceu hoje no Mané Garrincha foi um assalto. A primeira culpa desta derrota está na sua conta, Rafael Klein. O primeiro culpado do Vasco não ter conseguido pontuar hoje, na sua conta, na conta da arbitragem. E alguma coisa tem que ser falado, alguma coisa tem que ser reclamado, tem que ter um registro, porque não é bagunça. O Vasco não é bagunça. O Vasco não pode ser tratado pela arbitragem como foi tratado hoje no Mané Garrincha. E olha, eu estou fazendo essa análise aqui, não é tirando o mérito do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que sabe prender o jogo, que sabe segurar o resultado. O Palmeiras faz um gol com o Flaco Lopes, que é o principal jogador deles hoje, e o Palmeiras consegue segurar o resultado. Porém, o Vasco teria a oportunidade do Verratti cobrar um pênalti e o senhor Rafael Klein anula o pênalti. Além de anular a falta, ele acaba anulando um pênalti claríssimo. Claríssimo. E até a gente está aqui no Candinho nesse momento, a gente está aqui no local de fundação do Vasco, e até torcedores do Palmeiras aqui viram e detectaram que foi pênalti claríssimo. O jogador do Palmeiras estava com a mão dentro da área, com o pé dentro da área. E além do senhor Rafael Klein me anular o pênalti, ele me anula a falta, a oportunidade de uma bola parada. Eu não estou aqui tirando o mérito do Palmeiras, o mérito da jogada do Palmeiras. Até no o setor defensivo do Vasco hoje não compromete a partida. Porém, eu acho que o Léo poderia ter chegado mais forte no Flaco Lopes, colocado um pé mais firme. Ô Léo, não é pegando no seu pé, não é colocando a culpa do gol do Palmeiras em você, não. Mas eu acho que você poderia ter chegado mais forte naquela jogada do gol. E o Vasco perde um jogo, perde os 3 pontos, jogando bem essa partida. O Vasco jogou hoje melhor do que jogou contra o Flamengo. Se o Vasco jogasse assim semana passada, teria virado, conseguido ganhar o jogo. Mas a culpa, primeiro culpado, arbitragem, um assalto, me desculpa a expressão, um roubo. O Vasco garfado no Mané Garrincha. Vasco garfado no Mané Garrincha hoje. E outra culpa, outro detalhe, a antiga gestão. Vocês venderam esse jogo por 1 milhão. O que era 1 milhão? A antiga gestão me pega esse jogo de hoje e me vende por 1 milhão. Para ter 50% da torcida no Mané Garrincha. Isso é um sacanagem. Um jogo que poderia muito bem ter sido hoje em São Januário. Eu garanto, se essa partida hoje era em São Januário, se aqui está uma festa, se aqui o torcedor apoiou, imagina em São Januário. Era 3 pontos. 3 pontos. Vocês venderam 3 pontos por 1 milhão. Venderam 3 pontos por 1 milhão. A antiga gestão vendeu 3 pontos
próximo 1 milhão. E quem vai pagar essa conta? No final de tudo. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. O Vasco jogou muito bem. Coutinho é titular. Eu quero saber de você, torcedor. Concorda com o Coutinho titular nessa equipe? O que o Coutinho jogou hoje, no segundo tempo, demais. O Coutinho tá querendo. O Coutinho tá com vontade. O Coutinho não é banco de reserva. Alô, Paiva, Coutinho tem que ser titular. O Coutinho tem que ser titular contra o Cruzeiro. No próximo jogo, mais um jogo fora de casa, é óbvio que o Vasco pega uma sequência difícil. O Palmeiras quer esse título do Brasileirão. O Palmeiras quer ganhar esse Brasileirão. É evidente que o Palmeiras não vai desistir tão fácil do Brasileirão. Vai buscar o Botafogo, vai tentar tirar o título do Botafogo. O Palmeiras chega hoje a 53 pontos, mas não tirando mais uma vez o mérito do Palmeiras. Mas o Vasco poderia ter empatado até virar dessa partida, principalmente se fosse em São Januário. Principalmente se fosse em São Januário. O Vasco jogou muito o segundo tempo. A realidade é que só deu o Vasco no segundo tempo. Só deu o Vasco. Só que faltou ir bem na finalização. E aquilo, né? Engraçado, que parece uma coisa. O goleiro adversário contra o Vasco vira o Noia. O goleiro adversário contra o Vasco defende tudo. O Everton defendeu as principais chances do Vasco. Foi um paredão. Falando em goleiro, mais uma vez eu quero parabenizar o Léo Jardim. O Léo Jardim, ele traz uma segurança muito grande. O Léo Jardim garante o gol desse time. Mas infelizmente o Vasco acaba perdendo a oportunidade por conta, primeiro, da arbitragem que garfa o Vasco nesse jogo de hoje, e também por conta de não ter jogado em São Januário. Infelizmente, vende uma partida 50-50 e acaba desperdiçando essa oportunidade. Mas eu tenho certeza, Pedrinho tem que ir na CBF, tem que falar com o CNM, tem que falar. E o torcedor, mais uma vez, impressionante, no Mané Garrincha, impressionante, aqui no Candim, fez uma grande festa, uma enorme festa. Parabéns, o torcedor Cruz Maltino. Se o Vasco está onde está hoje, numa semifinal de Copa do Brasil, se o Vasco hoje está brigando na parte de cima da tabela, por causa de você, torcedor. O Vasco fez uma partida equilibrada. O que eu acho é que, por exemplo, até conversando aqui com os torcedores, é que o Vasco precisava ter anulado o Flaco Lopes, igual anulou o Canóbio. Quando o Vasco conseguiu, contra o Atlético Paranaense, anular o Canóbio, o Vasco foi mais contundente, o Vasco conseguiu sair melhor. Então o Vasco teria que hoje ter anulado, ter marcado mais o Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes é o melhor jogador deles, é o melhor jogador do Palmeiras. E na oportunidade que o Vasco teria, acabou parando no Everton. Galera, o Vasco retorna amanhã ao Rio de Janeiro. Uma semana cheia de treinamentos essa no CT Moacir Barbosa. É claro, o torcedor tem razão de estar chateado. Peço na moral seu like, a sua inscrição. Amanhã nós vamos ter um vídeo melhor, com mais análise. O torcedor vascaíno está aqui presente, não arreda o pé aqui do Candinho. Parabéns o torcedor vascaíno, mas são fatos que a gente tem que falar, tem que ser falado, não pode se esconder, não pode se esconder, tem que ser falado essa questão. Infelizmente, foram 3 pontos vendidos por 1 milhão. O Vasco pegou 1 milhão na última gestão, vendeu o mando de campo. Não, isso não pode acontecer. 1 milhão, o Vasco faria fácil em São Januário. A última renda contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil deu quase 1 milhão e 100. Colocaria os ingressos um pouquinho mais caro, faria mais de 1 milhão. Mas é falta de cabeça, falta de inteligência nessas horas.
Mas vamos em frente, torcedor. Acreditando, até porque o Vasco é para quem acredita. Peço que você deixe o like, se inscreva. Amanhã teremos mais informação, mais notícia e uma análise mais detalhada dessa partida. A gente assistiu aqui o jogo com a torcida, foi muito bom. Mas amanhã, pela manhã, vamos ter uma análise melhor. Mais um desabafo, porque aqui o torcedor vascaíno tem voz. Aqui o torcedor cruzmaltino tem voz. E o que depender do BTB Esporte, o torcedor cruzmaltino será sempre bem representado. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto. Até o próximo vídeo.